Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira o que nós preparamos para você. Estudantes deixam a sala de aula para aprender sobre os rochedos da cidade de Carambeí. É geografia na prática. O Dia Mundial da Síndrome de Down foi celebrado em escolas da rede estadual do Paraná, com diversas ações de conscientização. O Bosque Alemão é um convite para entrar num mundo onde realidade e fantasia se misturam, um espaço que encanta crianças e adultos em Curitiba. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes de 2 colégios estaduais de Carambeí, no Paraná, participaram de uma aula de campo marcada por aprendizado e integração. Durante a atividade de geografia, eles conheceram de perto a formação dos rochedos da região. A experiência também incluiu um contato com a cultura local, com a degustação de pratos típicos da Holanda e da Indonésia. Conhecida pela forte influência da imigração holandesa, pela tradição na produção leiteira, pelo cooperativismo que impulsiona o agronegócio e por atrativos como o lavandário Redorp, Carambeí se consolidou como símbolo de cultura, inovação e desenvolvimento nos campos gerais do Paraná. Mas a cidade vai muito além disso. Em meio à paisagem rural e os campos abertos, a natureza revela um tesouro escondido, a Cachoeira do Tamanduá, também conhecida como Cachoeira São João. Para chegar até lá, você precisa atravessar um trechinho do rio Tamanduá e percorrer uma trilha de aproximadamente 300 metros. Localizada próxima à foz do rio Tamanduá, na região da Escarpa Devoniana, a cachoeira impressiona pela beleza e pela força da água que desliza por formações rochosas, com cerca de 400 milhões de anos. Os arenitos esculpidos pelo tempo formam paredões e degraus naturais que são marcas do período devoniano, quando essa região ainda era coberta por mares rasos. Hoje, essas rochas contam uma história geológica rara e valiosa. E os estudantes do Colégio Estadual Carlos Ventura tiveram aula de geografia neste lugar incrível. Professor Robson, conta pra gente como surgiram essas formações rochosas, lindíssimas por sinal, porque nós estamos na Escarpa Devoniana. Muito bem, então aqui atrás a gente tem a Cachoeira do Tamanduá. O processo de formação dela é dentro do arenito. Então, se vocês observarem nas laterais, há formação de lapa e fratura da rocha, o que proporcionou esses degraus ali que a gente observa. Ao redor, a mata nativa preservada abraça a cachoeira. O som das águas traz paz e tranquilidade. É um cenário que convida a contemplação e reforça a importância da preservação. Manter a mata ciliar protegida garante a qualidade da água, evita erosões e preserva o equilíbrio do ecossistema. E os nossos estudantes tiveram um momento de imersão na natureza, neste lugar deslumbrante, e aprenderam muito sobre educação ambiental. Agora, como trabalhar com os nossos estudantes para que eles preservem essas belezas aqui? Bem, essa geração que está vindo, ela tem um cuidado um pouquinho maior em relação ao meio ambiente, né? Uma característica que a gente percebe é que é dada uma ênfase muito maior à questão da preservação. Então, muitos pais aprendem com os filhos a questão da preservação natural. Então, isso ocorre dentro do espaço da escola onde a gente trabalha e acredito que em todas as demais escolas, né? Tanto privadas quanto públicas do município. Agora, a importância de nós trazermos esses estudantes para terem uma atividade aqui um pouco diferente, mas ao mesmo tempo estarem aprendendo aí de geografia. Sim. É importante, diretor? Com certeza, toda saída de campo é benéfica. Nós estamos aqui com alunos do primeiro ano e segundo ano do curso de agronegócio. A gente, no período da manhã, fez uma visita numa fazenda, né? E agora a gente trouxe eles aqui para eles entrarem em contato com o meio natural. Muito embora a gente pode perceber já que há uma certa interferência humana no ambiente.
Que aventura pedagógica! Nossos educandos atravessaram o rio Tamanduá, percorreram a trilha, aprenderam muito sobre geografia e preservação ambiental. E entre descobertas, integração e momentos de descontração, aproveitaram para nadar e dar aquele mergulho revigorante. Uma boa pedida num dia de muito calor e aprendizado. Então, a gente queria agradecer a possibilidade de estar aqui com os alunos, né? Então, estamos também com a nossa pedagoga, com a professora Camila, a pedagoga Juraci, e essa saída de campo foi muito proveitosa para os alunos. Então, eu acho assim que toda saída de campo deve ter em qualquer espaço escolar. Então, a gente fica muito contente. A Cachoeira do Tamanduá é um patrimônio natural que reforça que, além da cultura e da produção agrícola, Carambeí também é terra de natureza preservada, história geológica e beleza que atravessa milhões de anos. Em meio à história e à cultura preservadas no Parque Histórico de Carambeí, existe um espaço que conquista os visitantes pelo aroma e pelo sabor, que é o tradicional Coffee Huis, que em holandês significa Casa do Café. O local é inspirado nas antigas cafeterias dos Países Baixos e oferece uma verdadeira viagem gastronômica pela cultura dos imigrantes holandeses, que chegaram à região no início do século XX, em 1911. Logo ao entrar, o visitante encontra um ambiente acolhedor, com decoração típica e receitas que atravessaram gerações. E entre as primeiras delícias preparadas pelas famílias holandesas estava Heidpeck, uma espécie de pavê feito de gordura suína. E acredita-se que ela que deu origem às tortas doces de hoje. Além das irresistíveis tortas, o Coffee Huis oferece aos turistas pratos típicos da culinária holandesa e da Indonésia. Uma mistura de sabores inusitados que dão água na boca. E é claro que nós, os estudantes do Colégio Estadual Professora Júlia Vanderlei, não poderíamos deixar de conhecer e degustar esses pratos de sabores que aguçam a curiosidade e o paladar. Vamos lá então, Eduardo, conta pra gente qual que é o principal prato holandês aqui. Então, a gente tem o bitterballen, que é o bolinho de carne desfiada ali com condimentos. Esse é mais apimentadinho. Aí ele acompanha o molhinho Thai, que é a base de vinho branco, vinagre, alho e pimenta. É bem gostoso para quem gosta de coisas apimentadas e diferentes, né? Vamos mostrar aqui também o poffertjes. O que é o poffertjes? São mini panquequinhas à base de manteiga, canela e açúcar de confeiteiro. Daí. Que ele delícia. É bem gostoso. E ele é maciozinho pelo jeito. O pessoal diz que lembra ali o bolinho de chuva, né? Aí temos o fricandel também, que são salsichas fritas à base de frango, bacon e carne de porco. Olha só, hein? Que delícia! É bem gostoso. Ele acompanha o molinho dele, que é especial, o molinho da casa, mas os principais ali é mostarda com curry. Mostarda com curry. Isso. O que mais que nós temos aqui? Esse daqui, como é que é o nome desse daqui? Esse é o croquetten, mas mais conhecido como croquete de frango. Mas é croquetão. Isso, croquetten. Ah, tem esse detalhe. Isso. Croquetão. Aí esse é o holandês também, um croquetinho de frango ali. A mini lumpia, que é o indonésio, né? Que você falou ali da Indonésia, esse é o indonésio. Como é que é a pronúncia? É mini lumpia. Mini lúpia. Isso. Mini lúpia. Aí a gente tem ele nas opções frango e carne mista, que é bovina e suína. Aí ele vem com alguns legumes, que nem repolho, cenoura. Olha que interessante. Esse o pessoal fala que lembra o bolinho de primavera. Agora me conta o seguinte, quais são aí as curiosidades? Tem alguma receita que tem uma história aí diferente? Então, a torta de amora, que deixa eu só... Essa é a torta de amora, ela se tornou a torta de Carambeí. Porque cada uma das confeitarias que temos aqui faz a torta de amora. Por que ela se torna de Carambeí? Por conta dos ingredientes dela. A amora, por ser da região, aí a única diferença ali
que a gente diria é que cada um tem sua receita. Aí é um creme brulee embaixo e a geleia de amora. E a massa, e essa massinha? Tem um segredo, com certeza. A massinha, mas você não pode contar. Isso, a gente não pode contar porque senão... É sempre assim, o segredo não pode contar. Mas é uma massinha deliciosa pelo jeito. Então, está aí, ó. Descobriram agora qual é a torta que representa o município? É a torta de amora, pessoal. Agora, holandesas mesmo são quais, então? O speculaas, que é a Speculaas. torta de especiarias, o apple tart, que é a torta de maçã, e a aretjes cake, que é o pavê de chocolate. Daí. Queria saber, você mencionou hoje cedo sobre o Better Balland. Qual seria a história dele? Isso, então, o Better Balland, antigamente, as famílias pegavam restos de carne e eles costumavam comer esse bolinho com cerveja amarga. Por isso vem o Better, que é de amargo, e o Balland, que é bolinho de carne. Daí. A história e curiosidades sobre esses pratos inusitados, com um cheirinho tão delicioso, acabaram despertando o nosso apetite. Afinal, tantas delícias diferentes com um visual de encher os olhos, não tem como resistir. E, gente, chegou a hora mais esperada de degustarmos as tortas. Afinal, Carambeí é a capital paranaense das tortas. E eu vou começar com a Tart Speculaas. Ela tem um aroma, gente, ó. Que delícia! Ó o cheirinho. O aroma é muito bom quando você esquenta. Isso, ele solta ali os aromas. Nossa, realmente maravilhoso. Vamos lá, então. Você vai notar no finalzinho também o gengibre, ele dá aquele gostinho. Maravilhosa, sensacional. Eu não quero ficar cheirando e comendo, ó. E canela também. Não, é canela também, A é canela, massinha. a massinha de canela e o tom do gengibre. Isso. Espetacular. Os holandeses sabem, né, fazer torta mesmo. Muito bom, tem bom gosto. E agora os nossos estudantes, vamos lá? Vamos degustar? Professor, bora degustar! Vamos experimentar agora a torta que representa o município de Carambeí, a torta de amora. Bora ver se é bom, hein? E aí, vocês gostaram? Então vamos lá. Já tenho minha preferida, a torta de Carambeí. Maravilhosa. Como vocês viram, aqui no Coffee House do Parque Histórico de Carambeí, existem iguarias holandesas e da Indonésia. E essa mistura cultural despertou a curiosidade da estudante Raíssa. Professor, tem um salgado aqui da Indonésia, o mini lumpia. Por que está aqui na culinária holandesa? Isso é muito interessante. Por quê? Nós vamos ver que a Indonésia ela foi colonizada por holandeses. Quando a Indonésia atinge a sua independência, alguns indo-holandeses voltam novamente para a Holanda e outros começam a buscar outras partes do mundo. Acharam aqui em Carambeí já uma colônia estabelecida, né? E vieram para cá. Ao vir para cá, eles trazem também essa cultura junto com eles e juntamente essa maravilha que nós experimentamos aí, que é essa explosão de sabores aí, que é fantástico. Interessante. Só sei que os nossos estudantes se deliciaram com a gastronomia dos Países Baixos e da Indonésia. Então, Isabelle, eu vi que você comeu quase tudo aquela também. Oi, Isabelle, você gostou? Sim, amei. Claro. São tortas maravilhosas. Essa aqui foi a minha preferida, a Aretjes Cake, eu amei elas. A Aretjes Cake, sua preferida. A minha preferida. Por quê? O gosto dela é maravilhoso e inexplicável. Mas e dos salgados? Essa aqui também é boa. Esse aqui, como é que é o nome desse? Better Balland. Better Balland, é muito bom. Muito bom, o gostinho dele é maravilhoso. As tortas todas são muito boas, Todas porque muito você boas. comeu quase tudo, né? Tô brincando. Depois de muito aprendizado e degustar esses pratos cheios de história e sabor, o professor Carlos nos contou algo surpreendente. Acompanhe aí. Agora, professor Carlão, que história é
conhece que o Eduardo foi seu aluno? Aham. Eu tenho muito a elogiar o Eduardo, porque ele sempre foi um bom aluno, pai, professor também, né? Então, e a mãe sempre teve muito presente lá na escola, então não tinha muito por onde ele fugir, então ele tinha que dar os pulos dele, né, para desenvolver a coisa, né, Eduardo? Tinha que estudar. Tinha que estudar. Tinha escapatória. Não, ali não tinha como, né? Mas olha que bacana, gente. Temos aí um ex-aluno do Colégio Estadual Júlia Vanderlei e que trabalha aqui hoje com o turismo. Sensacional, Eduardo. Parabéns. E para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa gastronomia holandesa e indonésia, a gente tem nos finais de semana e feriados a comida típica holandesa e indonésia, uma comida mais com condimentos e especiarias. Venham provar. Ter uma aula de campo com uma degustação de um lanche daqueles é de marcar a vida dos estudantes. Escolas da rede estadual prepararam diversas atividades para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down. Desde 2012, a Organização das Nações Unidas, a ONU, oficializou o Dia Mundial da Síndrome de Down. O Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado em março, foi marcado por ações nas escolas da rede estadual do Paraná. Estudantes e docentes se mobilizaram em atividades que incentivam a inclusão e ajudam a combater o preconceito. Essas ações elas são importantíssimas, porque elas trazem o protagonismo da pessoa com deficiência, da pessoa com síndrome de Down. Nós sempre falamos e ouvimos eles falarem nada sobre nós sem nós. E quando a gente tem momentos como esse, a gente percebe que a inclusão é possível. Basta ter empatia, acolhimento, responsabilidade e, claro, um trabalho implicado, um trabalho pedagógico. E quando a gente vem até aqui e vê esse trabalho acontecendo, isso é prazeroso. Mas mais do que prazeroso, é um direito dessas pessoas estar onde elas querem estar. Então, situações como essa nos enchem de orgulho e renovam a nossa esperança de que temos que seguir firmes na inclusão da pessoa com deficiência. No Colégio Estadual Benedito João Cordeiro, em Curitiba, Mariane, ex-aluna do curso de formação de docentes, voltou à escola e, a partir das próprias vivências, promoveu um momento de conversa e reflexão. Quando voltei, agora que eu voltei aqui no colégio para fazer a minha palestra, eu gostei, diverti bastante, fui bem recebida aqui na escola, rever tudo que eu passei da formação de docentes, e foi uma coisa extraordinária. É uma coisa assim que você quer levar para a vida toda. Então eu gosto aqui, quando eu estudei aqui foi uma grande amizade que eu tive. Então graças ao PNE, estou aqui, eu sou formada. Então eu acho que tenho muito orgulho de falar que é o PNE, que é o Colégio Benedito. Então para mim é uma grande emoção. Formada no curso de formação de docentes, parte da educação profissional da rede estadual, a ex-aluna já conquistou seu espaço no mercado de trabalho. Hoje ela atua como professora auxiliar, levando para a sala de aula tudo o que aprendeu durante a sua formação. Depois que eu me formei, eu fiquei em casa, daí com 21 anos eu fui chamada para trabalhar em uma empresa de inclusão, que é uma empresa que capacita pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Então ali eu vi que eu estava bem desenvolvida, né? Eu era bem recebida, eu me formei e eu pensei, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu não estou mais estudando, o que eu vou fazer agora, né? Daí veio a oportunidade de trabalhar em uma empresa de inclusão. A educação profissional prepara os estudantes para os desafios do mercado de trabalho. Mais do que formação técnica, ela também desenvolve valores essenciais, como a inclusão e o respeito à diversidade. Então, elas aprendem isso já desde o primeiro ano, né, do curso. Trabalhar com a inclusão, com a educação especial, e a gente faz um trabalho bem sério assim, com essas alunas para que lá fora elas sempre tratem, né, com muito respeito esses alunos especiais. E agora nós vamos conhecer um pouco do trabalho do professor Luiz Cláudio, do Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, que fica em Paranaguá, no litoral do Paraná. Ele tem uma relação muito forte com a comunidade e acredita que ser professor vai muito além da sala de aula.
Na vida, a gente tem muitos sonhos. E ser professor, ele era o que era possível para mim naquele momento. Ser professor na minha comunidade foi uma oportunidade de emprego que pudesse mudar minha vida aqui. Eu ficava com a minha família e eu fazia aquilo que eu gostava. Quando era criança, eu gostava muito de brincar de professor com os amigos. Eu não lembro muito bem o real motivo daquilo, mas eu lembro que nesse processo que eu tive, do meu crescimento, da infância, tudo isso acabou gerando um interesse, sabe? E uma paixão pela profissão. Meu nome é Luiz Cláudio, da Luz Gonçalves Soares. Eu sou professor do Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, ensino fundamental e médio. Trabalho com educação física, arte, robótica, pensamento computacional e também dou aula de treinamento esportivo de voleibol. Então, eu sendo caiçara, a natureza ela me acompanha desde o momento que eu nasci. Então, eu já tive contato com tudo isso daqui e na minha profissão, né, de educador, eu busco fazer com que os alunos eles possam experimentar todos esses espaços que a comunidade tem. Por exemplo, o mar, que tem uma conexão diferente da areia. Então, fazer com que eles sintam que, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, eles também fazem parte de tudo isso daqui, né? Eles crescem aqui, eles constroem a sua identidade aqui. Esse é um trabalho que eu tento fazer com os meus alunos. Nós, caiçaras, a gente precisa, né? A gente tem que valorizar o lugar que a gente nasceu. Porque a nossa vida é construída aqui, né? A nossa família é construída aqui. As minhas irmãs foram criadas aqui, a minha mãe foi criada aqui, né? Nasceu aqui, meus avós são daqui. A gente precisa valorizar, a gente precisa se identificar com o local que a gente cresce, né? Isso é uma questão de identidade, uma questão de identidade cultural. A partir do momento que você reconhece de onde você veio e de onde você está, eu acho que esse é um papel importante como cidadão. Na minha vida escolar, ela foi totalmente aqui. Então, eu comecei nos anos iniciais, né, do municipal aqui, fundamental, médio. Então, toda a minha educação, tudo o que me ajudou a crescer como pessoa e como profissional, ela foi feito aqui na minha comunidade. Então, mesmo que eu trabalhasse fora, eu acho que trabalhar no lugar onde você cresceu, onde você aprendeu e onde você construiu a sua vida, eu acho que é uma das experiências mais maravilhosas que tem para quem é dessa área da educação. Eu não tive um professor, eu acho que eu tive alguns professores que me ajudaram a criar essa paixão pela educação. Eu tenho o diretor Fernando, na minha época ele era professor de educação física. Eu tenho a professora Mariela, que é a nossa pedagoga hoje aqui na escola. Na época que eu era estudante, ela era minha professora de arte. A minha base artística, sabe, minha paixão pela arte, ela aconteceu ali. Ser professor na mesma escola que eu estudei, ao mesmo tempo, traz muitas lembranças. Ser professor no lugar que eu nasci, que eu cresci, que eu fui educado, eu acho que ele tem um significado muito maior do que simplesmente só ser professor, né? Fazer parte da construção, do ensinamento das crianças da minha comunidade, eu acho que isso tem um valor muito maior. A minha metodologia, ela é muito ativa. Ela é criativa, ela é engraçada, ela é divertida. Então dá para fazer toda a aula, né? Uma aula no campo, uma aula na praia, uma aula na quadra de vôlei. Eu busco trazer para os meus alunos tudo aquilo que a minha comunidade pode oferecer. Nós aqui, a nossa escola, ela tem uma coisa que a escola da cidade não tem, que é as butucas. Elas ficam rodeando tudo, sabe? E enche de bolinha tudo, então essa a escola de vocês não tem. Sinto muito, mas a nossa tem. Essa experiência do afeto, ela é criada dentro da sala de aula, ela é cultivada, ela é transformada em amor, porque a gente pega esses alunos desde o 6º ano e a gente termina o ensino médio exercendo esse mesmo afeto que a gente tem desde o começo. Ser professor é isso, ser professor é abrir portas, é abrir oportunidades, criar expectativas, criar sonhos nas crianças e nos jovens. Em Curitiba, o
Bosque Alemão é um convite para entrar num mundo onde realidade e fantasia se misturam. Um espaço que encanta crianças e adultos, a unir natureza, bem-estar e muita criatividade. E o melhor, transforma a leitura em uma experiência única, ao ar livre. Vamos ver agora como esse cenário conquista quem passa por lá. Maria! Maria! Você conhece os irmãos Grimm? Eles escreveram inúmeras histórias e uma delas você pode encontrar bem aqui. A cidade de Curitiba abriga um de seus maiores contos de fadas. Você suspeita qual seja? João! João, cadê você, João? Ai, que bom que eu te encontrei. João, você tá escutando? Tô. Ei, aqui! Aqui! Oi, tudo bem? Encontramos vocês! Estão procurando nossos pais. Finalmente tem gente para nos ajudar. Vamos juntos procurar nossos pais. Vamos! A realidade e a fantasia, vejam só, moram bem juntinhas. Oi, meu nome é João. E o meu nome é Maria. Essa daqui é a minha história, aqui sou eu, aqui é a Maria, minha irmã. Então, a gente está contando a nossa história para os alunos do Bento Munhoz Rocha Neto. Uau, uma casa! Eu acho que lá podem ajudar a gente. Verdade. Nossa, que bonita! Acho que podem nos ajudar lá. Assustaram? Que bom que vocês chegaram. Eu estava esperando vocês. Bem-vindos à Casa Encantada, a Casa da Bruxa. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Meu nome é Bruxa Lee. E aqui é a Casa Encantada, um farol do saber, uma biblioteca de Curitiba. E aqui as bruxas contam histórias. A história que hoje eu vou contar é de um gato. O gato estava com uma máquina de tirar retrato. Ele queria tirar retrato do pato, mas o pato pulou no lago. Então ele resolveu tirar retrato do bode. Mas o bode disse, não, 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 isso não pode. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Um parque na sua cidade pode ser mais do que um local de lazer, pode ser um grande espaço de leitura. Assim, as histórias e os espaços de leitura acontecem entre o real e o imaginário. Tchau, bruxa!
O Bosque Alemão é realmente um lugar encantador. Se você ainda não conhece, vale muito a pena ir lá. O bosque fica na rua Niccolo Paganini, sem número, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. E a gente fica por aqui, você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria da Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.